Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar da partida entre Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro venceu por 2-1 no confronto direto, né? As duas equipes que estão na parte de cima da tabela, e o Cruzeiro saiu com a vitória. Caio Jorge decidiu para o time mineiro. Fez o primeiro aos 1 minuto e o segundo com 3 minutos do primeiro tempo já estava 2-0 para o Cruzeiro. No final da partida o Palmeiras diminuiu, mas o Cruzeiro segurou aí o resultado. Vamos trazer aí o Neto Quesada debatendo a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto falando mais da partida. Os jogadores do Cruzeiro comemorando muito essa vitória contra o Palmeiras. Em 5 minutos o Cruzeiro conseguiu fazer os 2 gols com o Caio Jorge, em cobranças de escanteio e também em falta. E um Cruzeiro que no primeiro tempo conseguiu empurrar o Palmeiras nos primeiros minutos para o campo de defesa, chegando a essa vantagem em 2-0. No segundo tempo, o técnico Abel Ferreira até fez algumas alterações, colocou o Paulinho e também o Vitor Roque na volta do intervalo. O Palmeiras até conseguiu ali rondar a área do Cruzeiro, mas o goleiro Cássio mesmo não fez nenhuma grande defesa na etapa final. Só que aos 41 minutos, o Alan, um garoto da base do Palmeiras, diminuiu o placar e colocou aquele tempero a mais nos minutos finais de jogo, 2-1 aqui no Gigante da Pampulha. Detalhes, torcida do Cruzeiro numa festa muito grande, mais de 57 mil torcedores marcaram presença aqui hoje no Gigante da Pampulha. É um Cruzeiro que vem demonstrando muita força em casa. Em 6 jogos foram 5 vitórias e um empate no clássico contra o Atlético. Não à toa está aí brigando por essa liderança do Campeonato Brasileiro, 1 ponto a menos do que o Flamengo. Já o Palmeiras agora volta as atenções para o Mundial, um jogo que marcou a despedida do atacante Estevão, que foi muito bem marcado por um jogador que vai falar daqui a pouco aqui com a gente, o Kaique, lateral esquerdo da base do Cruzeiro. Conseguiu marcar muito bem o Estevão, e o atacante do Palmeiras não conseguiu fazer aquelas jogadas tradicionais contra o lateral esquerdo do Cruzeiro. Neto. Ô Luciano, a verdade, o que você acha que modificou aí com o Cruzeiro, com o próprio Leonardo, né, que é o treinador, né, o português? Jardim, Né? Aí, cara, o Cruzeiro tá uma hora que ia mandar ele embora, Dudu no banco, Gabigol no banco, entra o Caio Jorge, começa a jogar, que por sinal esse menino tá jogando muita bola. O que mudou aí? Qual que foi? É só vencer? Só as vitórias que fizeram com que o Cruzeiro pudesse estar na vice-liderança? Ou mudou a atitude? O que você pode falar para todos nós aqui de São Paulo? Mudou muita coisa, Neto, não só dentro de campo, tá? O Leonardo Jardim ganhou autonomia com o Pedro Lourenço, né, o dono da SAF do Cruzeiro, e aí ele consegue hoje organizar as coisas dentro de campo e também fora dele. Aqui é o seguinte, Neto, o jogador que estiver insatisfeito, não estiver gostando de ficar no banco de reservas, por exemplo, como o Dudu, que reclamou em algumas ocasiões sobre a reserva, a porta está aberta para a saída. O Gabigol, por exemplo, um jogador que hoje convive com a reserva do Cruzeiro, entendeu esse recado. E o Gabigol, quando entra, tenta fazer as suas jogadas tradicionais também. Então, ele conseguiu organizar a casa dentro e fora de campo, com toda a autonomia do Pedro Lourenço, por Leonardo Jardim conseguir fazer isso. É um grande treinador. Hoje o Cruzeiro tem um padrão de jogo definido, algo que não tinha, por exemplo, no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tem uma espinha dorsal no meio-campo muito forte, com um equilíbrio de marcação. O Romero, o Lucas Silva e o próprio Christian, que vem fazendo grandes partidas e dando liberdade para os homens de frente. Hoje, titulares Wanderson, Matheus Pereira e também o Caio Jorge, que vive grande momento. Então, o Leonardo Jardim tem toda a autonomia para comandar o Cruzeiro dentro e fora de campo hoje. Eu acho que essa foi a principal mudança desse Cruzeiro, viu, Neto? Tá bom então, Luciano. Obrigado aí das informações direto do estádio que foi no Mineirão. Mineirão. E você, se quiser ir na Savassi, vai. Se quiser na igreja, vai. Mas se quiser na no Sagitário, você vai também com tranquilidade. Tá bom, filho? Grande abraço, né? Daqui a pouco a gente volta aqui do Mineirão. Tamo junto. O que o Cruzeiro fez que você observou? Porque de uma hora para outra, eu fui jogador, gente, e dos bons. E no meio de muita fera, e já joguei com gente assim,
Uma cobra pica a outra. Sim. Isso é na televisão, isso é no jornalismo, isso é na arbitragem, isso é em todo lugar. Isso é na Rádio Peão aqui, que eles ficam sabendo de tudo. Ah, o Theo vai ser mandado embora, ele já sabe antes que a gente. Ah, o Neto vai cair, ele já sabe antes que a gente. A Rádio Peão sabe de tudo. Entendeu? O que aconteceu? Qual foi a jogada? O treinador mesmo bancou. O que você pensa? Fala, você primeiro, Olho Quesada, depois Theo Marília e também Oscar Roberto Godoy, a bala humana. Então, você como jogador sabe que jogador segura técnico e jogador derruba técnico. E aí o Pedrinho, que é o dono da grana e é dono do Cruzeiro, ele deu a chave do time para o técnico. E o técnico venceu essa disputa com o Dudu. E quando ele foi ao Uberlândia, ele fez assim lá. Uberlândia, não foi? Quando perguntaria o Dudu, ele faz assim, exatamente. Vai sair, acho que ele já sabia disso. E quando ele tira o Dudu, ele passa o recado para todo mundo, inclusive para o Gabigol. Exatamente. E dá o recado para o cara que está lá meio encostado, que sabe que se jogar e se empenhar pode ter uma chance. Aí você tem a chance de ver um Caio Jorge entrar e arrebentar no time. E além disso, Luiz Henrique, é isso? E além disso, o trabalho tático, porque ele organizou o time. O Christian entrou bem no time, Lucas Romero, o Lucas Silva, o Caio Jorge, o Matheus Pereira, né? O Gabigol teve que se coçar porque falou, pô, o Dudu já foi embora, daqui a pouco sobra para mim também. Então, eu acho muito legal. O Pedrinho, vou te falar um negócio, ele é meio engraçado, ele fica fazendo coisas, tem um jeito todo mineirês de falar e tal, mas ele deu ao técnico é engraçado. Algo que ninguém dá. Ele chegou de charrete, irmão. Não, isso é muito curioso. O cara é um dos caras mais ricos do Brasil. O cara é um monstro. Simples, e simplicidade incrível. Theo, para você, 1 minuto para você, 1 minuto para Marília e 1 minuto para o Godoy. Vamos lá. O Pedrinho, ele é bocudo, né? E eu acredito que dentro do vestiário também ele fala. E ele tem um ótimo treinador, que é o Léo Jardim. É um ótimo treinador. Eu acho que o que aconteceu foi exatamente isso. O Cruzeiro passou a ter direção. O Cruzeiro passou a ter rumo. E o Dudu foi o primeiro que área. O Gabigol também correu o risco, mas se adequou, ficou. É um bom time. É um time. O Alexandre Matos correu o risco. E você vê. Tá saindo. Tá saindo, tá vindo pro Santos? Tá, exato. Eu acho que ele também já se tocou. Falou, aqui eu não vou me criar mais. Então já vai. Área. O Pedrinho falou, nossa, vai nessa. Esse cabra comprou muito arroz, muito feijão. O cara comprou muita banha. A gente não precisava disso, né? Não precisava de tanta banha assim. Olha o tamanho do Cruzeiro. Custou caro, hein? Olha a torcida. A torcida vai lá e lota, gente. 57 mil. Grande. Agora, Clube grande. Só passando rapidamente pelo Palmeiras. Esse Alan é bom jogador, tem que trabalhar. E outra coisa, o Abel, você está matando o Estevão. Você está deixando o Estevão sozinho na direita, amigo. O pessoal já sabe disso. É só colocar 2 ali que o Estevão não faz nada. Marília. Bom, acho que o que vocês já falaram, eu concordo. Discordo só um pouquinho da direção do Cruzeiro, porque agora está dando certo. Porque não foi assim com o Seabra, não foi assim o ano passado com o Diniz. Houve muita interferência da direção. Sim, ele buscou. Agora arrumaram um técnico grandão. Então, e o Pedrinho buscou para ele. E ele trancou a porta por dentro. Então, por fora podem bater quanto quiser, que ele trancou a porta por dentro. Hoje o Palmeiras perdeu o jogo em 4 minutos, entrou no jogo, normalmente o Palmeiras não entra, completamente fora da rotação. Em 4 minutos o Caio Jorge fez 2 gols. O Cruzeiro foi melhor. O Cruzeiro que já tinha vencido o Flamengo em casa naquele jogo, no último minuto com gol de pênalti do Gabigol. Quer dizer, pênalti não, no rebote do pênalti que ele perdeu. Hoje o Cruzeiro ganhou de outro candidato ao título, que é o Palmeiras. Gosto do time do Cruzeiro. Acho só que quando está em viés de alta, algumas coisas não ficam tão aparentes. Acho que é outra coisa que eu acho em relação ao Cruzeiro, por que está nessa situação no campeonato? Porque o Cruzeiro, depois de perder em casa para o Mushuc Runa, na estreia da Sul-Americana, teve a coragem de desistir deste torneio. Então, o Cruzeiro teve nos últimos 2 meses um calendário que os outros times não tiveram. Godoy. O exemplo de comandar um clube de futebol e colocar os seus funcionários, e os jogadores são funcionários, no seu devido lugar, começou aqui em São Paulo com a Leila. A Leila mostrou o que é comandar o clube e o que é você, jogador com mais estrela, ídolo que você possa ser, você cumprir com as suas obrigações, os seus deveres. Ela mostrou isso aqui. O Pedrinho foi contaminado lá, aprendeu. E aprendeu justamente com o mesmo jogador que estava envolvido nos 2 clubes. Curioso, né? Aprendeu com os 2 jogadores.
E isso está servindo de exemplo para alguns outros grandes clubes do futebol brasileiro que são bem administrados e os jogadores colocados com... Aqui tem o seu dever e a sua obrigação, o seu direito, mas que você cumpra com os seus deveres. Vamos lá, então a gente vai pro break e na volta a gente vai falar do Batman, do grande Batman, do morcego, do cara que escreveu agora, acho que no Instagram dele, Instagram. Pare de me punir. Ai, É puxado. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras, 2-1 no Mineirão. Cruzeiro que nesse momento tem 23 pontos, são 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O time fez 17 gols, tomou 8, tá com um saldo de 9 e um aproveitamento aí de 69%. E o Cruzeiro entrou de vez na briga pelo título, pessoal. De vez na briga pelo título, porque venceu o Palmeiras, que é uma das melhores equipes do Brasil. E está na parte de cima da tabela. Nesse momento o Flamengo tem 24, Cruzeiro 23, Bragantino 23 e o Palmeiras com 22 pontos. São as equipes que estão na parte de cima da tabela. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.